Meus irmãos, a paz de Cristo, quero compartilhar com os irmãos aqui algo que chama muito a nossa atenção para nós aprendermos um pouco mais. O testemunho do pastor Daniel Candeias, ele é da DUD, ele teve uma experiência espiritual muito bacana. Queria compartilhar com os irmãos e após o vídeo eu vou estar trazendo um comentário para a edificação de nossas vidas. Acompanha comigo esse vídeo. Estava em casa e aí o Espírito Santo me tocou para ir numa comunidade. Fui eu e mais um obreiro da igreja. Isso era por volta de 2 da manhã. A gente estava evangelizando. E aí quando a gente chegou nessa comunidade, estava tudo apagada a luz. E nós entramos. Eu parei o carro lá, eles colocam troncos ou barricata. Aí a pessoa tem que tirar, entrar com o carro e colocar no lugar. E sempre tem um olheiro ali naquela parte. E aí eu parei o carro. Quando eu saí do carro com o obreiro pra gente tirar o tronco, que era muito grosso, não dava pra ele tirar sozinho, eu fui ajudar ele. Debaixo de um telhado, eu vi 2 homens. Ele falou, gritou. Quando ele gritou, eu olhei, não tava vendo muito, quando eu olhei, ele já tava com o fuzil apontado pra mim. Aí eu falei assim, irmão, somos da igreja e tal. Ele, amigo, o que vocês estão fazendo aqui? Apontou o fuzil. Aí eu vi quando ele destravou. Eu conto esse testemunho onde eu vou. E botou o dedo no gatilho. Eu falei, vai atirar. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Aí o Espírito Santo falou no meu ouvido, usa as armas que eu te dei. Diante do Espírito Santo, nunca mais eu vou esquecer isso. Eu olhei para ele, quando ele apontou o fuzil para mim, eu falei, tá amarrado em nome de Jesus. Quando eu apontei o dedo e falei isso, ele caiu com o fuzil e tudo no chão. Na mesma hora, o obreiro que estava comigo, nós corremos em direção a ele. O outro que estava com a arma do lado dele ficou pasmado. O que vocês fizeram com ele? O que vocês fizeram com ele? Eu falei, eu fiz com ele, fiz nada. Ele que estava com o fuzil apontado para mim. Aí eu fui lá e meti a mão na cabeça e falei, em nome de Jesus, sangue. Ele levantou como se tivesse perdido numa estrada. Onde eu tô? Aí eu expulsei de novo, ele foi. O que houve? Um amigo dele, não, rapaz, tal. Ele falou assim, meu Deus, eu senti algo bom. Aí fui. Ele abaixaram o fuzil, eu orei por eles. Eles falaram, rapaz, pô, desculpa, me pediram desculpa. Eu falei, quer aceitar Jesus agora? Na mesma hora ele levantou a mão e falou assim, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. E aquela cena nunca mais saiu da minha cabeça. Por quê? Porque a arma dele é carnal, mas a minha é espiritual. Depois de um testemunho forte desse do pastor Daniel, podemos assim refletir em algo que a Bíblia nos ensina, né? Lá em Efésios capítulo de número 6, apenas do verso 12, diz assim, ó, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Uma das maiores dificuldades que o ser humano tem de entender hoje é que o mundo que nós vivemos não é regido simplesmente com o que nós vemos, mas principalmente com aquilo cujo qual está invisível aos nossos olhos. Para nós conseguirmos ter êxito em tudo que nós viemos a fazer nessa terra, primeiro nós temos que vencer nas regiões celestiais. Por isso que aqui em Efésios capítulo número 6, a Bíblia vem nos dando uma clareza muito grande que diz assim, ó, porque a nossa luta, porque não temos que lutar, porque nós não temos que guerrear, porque nós não temos que medir forças, né, contra a carne e o sangue. Quando a Bíblia fala sobre carne e sangue, está falando contra o ser humano, contra aqueles cujo qual tomam práticas que são contrárias à vontade de Deus, e sempre vai ser contra aqueles que são a favor da vontade de Deus. Então, carne e sangue, em Efésios 6, está falando de ser humano. Como nós vimos no vídeo aí, não era só o jovem que queria atirar no pastor, mas também aquilo que estava influenciando a ele a tomar aquela prática contra um servo de Deus. Então nós já começamos a entender que é um mundo espiritual que trabalha constantemente para simplesmente mover esse mundo terreno. Então o mundo terreno em que nós estamos, ele é regido pelo mundo espiritual. E nós temos que ter esse entendimento e essa sabedoria, que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Aí continua o versículo, mas sim contra os principados. O que é um principado? O principado, na verdade, é algo territorial. Principado vem de príncipe. É aquele que é líder, que é dono, é aquele que governa um terreno, uma determinada área. Então, nós temos que ter um entendimento que quando nós estamos guerreando, lutando contra algo, contra alguma coisa,
Nós temos que identificar quem é que comanda aquele território, quem é que está regendo aquele território. Nós vivemos numa sociedade, a gente tem várias áreas. Tem a área política, tem a área social, né? Tem vários tipos de área. E nós temos que saber quem que governa. E como é que nós sabemos, evangelista? Como é que nós podemos identificar? Orando a Deus, pedindo ao Espírito Santo para que Ele possa, então, assim, nos revelar quem é o dominador daquela área. É como se você fosse ter que resolver algo na cidade. Quem você procura? O prefeito. Quando eu digo prefeito, é a prefeitura, né? E através daquelas legislações que tem ali, você consegue resolver uma situação. O versículo continua dizendo assim, ó. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, contra o ser humano, mas sim contra os principados, quem comanda a área, contra as potestades. Olha só, sangue, carne, ser humano, principado, quem governa, potestade, quem tem o poder naquele lugar. Então, muitas das vezes estamos lutando contra pessoas que estão no seu território, terra, né? Que nós vamos observar, terra, nós somos uma terra que está sendo dominada por um principado que tem o poder sobre a vida daquela pessoa. Então, a gente tem que identificar, saber qual é o que está agindo ali. E é uma série de fatores, irmãos. Tem a mentira, tem a calúnia, tem a defamação, tem a tristeza, tem a obsessão, tem o abandono. Então nós temos que identificar para nós podermos agir de forma correta, mas nós mirarmos no alvo certo e acertarmos, né? E o versículo continua e termina dizendo assim, ó: contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, a nossa guerra é nos lugares celestiais. E Deus nos deu armadura, nos deu força, nos deu poderio bélico para guerrear. Então nós não podemos ir por aquilo que nós achamos, ou que estão nos dizendo, mas sim pelo que a palavra de Deus diz. E aqui eu deixei escrito, né, 7 armaduras que Deus nos deu para nós lutarmos nessa guerra. E a primeira eu quero colocar como a couraça da justiça, né? A Bíblia diz que Deus é justo. Ele odeia a iniquidade. Iniquidade é ser injusto. Então, uma das armaduras que nós temos para guerrear essa guerra e vencer contra a carne e contra o sangue, que não é contra a carne e contra o sangue, é a justiça de Deus. A segunda é o capacete da salvação. O capacete da salvação está ligado muito àquilo que nós cremos, no sacrifício de Cristo, no seu sofrimento, que Ele se fez pecado por nós. A terceira é o cinto da verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, quem vive uma vida de verdade, de sinceridade, há de progredir muito na presença do Senhor. O problema da mentira não é que você conta uma mentira. O problema da mentira é que quando você fala uma mentira, você tem que criar outras mentiras diversas para cobrir aquela e vai virando a bola de neve. Quando você fala a verdade é absoluta, é uma vez e acabou, né? A quarta é os pés calçados com o evangelho da paz, né? A Bíblia diz assim, bem claro, né, em uma das suas passagens bíblicas, né? Segui a paz com todos e a salvação, pois sem ninguém haverá a Deus, né? Segui a paz com todos e a santificação, cuja qual ninguém verá a Deus. Então, o evangelho da paz é o evangelho que traz sabor, né? Como a Bíblia nos ensina acerca do sal da terra para aqueles que são afastados de Deus, né? O quinto aí que eu poderia colocar aí é o escudo da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que ter fé quando nós oramos, quando nós lemos, quando nós pedimos, quando nós agradecemos ao Senhor por mais um dia que Ele nos permite levantar, né? A outra opção é a espada do Espírito Santo, que nada mais é do que a poderosa palavra de Deus. Se você meditar nela, se você buscar ela, aqui você encontrará instruções ímpar, singular, únicas para vencer todas as suas guerras. Talvez essa luta que você está vivendo aí, você não venceu ainda porque você não meditou na palavra. Talvez um versículo, uma passagem bíblica, alguém que já viveu essa situação deixou aqui e automaticamente você consegue vencer através de Cristo Jesus. Então, a espada do Espírito é importantíssima na nossa vida para nós guerrearmos e vencermos. E a última, né, também menos desvalorizada, não é mesmo por ser a última, é a oração em todo o tempo. Por muito tempo eu acreditava que a oração orar sem cessar era algo assim muito difícil,
Mas só que se nós observarmos, a oração sem cessar é quando nós estamos ligados com o Criador diretamente, onde a todo momento em pensamentos e não só por palavras nós conseguimos nos comunicar a Ele, agradecendo, pedindo discernimento, pedindo libertação, pedindo graça, sabedoria e direcionamento. Então que em nome de Jesus nós vamos usar essas armas espirituais, estar sempre ativo, vigilantes, para que na hora certa o Senhor nos dê vitória sobre as nossas guerras, amém? Eu quero orar por sua vida nesse momento, quero entregar essa luta que você está tendo aí, que muitas das vezes você possa estar lutando contra o ser humano, contra o sistema político, quando na verdade você tem que atingir o alvo correto que está nas regiões celestiais, amém? Se você puder fechar seus olhos, curvar sua cabeça, eu quero orar por você, Senhor. Nesse momento, Pai, quero entregar, Pai, esse cujo qual está ao alcance a minha voz, Pai. Que essa luta venha cair por terra, que essa batalha seja vencida, que esse gigante venha cair, que o seu nome seja glorificado, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo, Senhor. Luta, Senhor, nossas guerras, peleja nossas pelejas e nos dá vitória em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar grandemente, que você possa vencer essa guerra e o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus te abençoe.